Para falarmos um pouco do Barroco, uma coisa importante é nós lembrarmos que esses movimentos artísticos, como o Barroco, por exemplo, eles não são movimentos criados externamente. Eles são criados dentro dos artistas primeiro. São sentimentos, são emoções, são pensamentos, são formas de se expressar. O Barroco ele tem como característica um dualismo. O pecado e a santidade, o certo e errado, a luz e as sombras. Mas isto surge porque o homem desse período, nas regiões onde o Barroco foi algo muito importante, muito forte, o homem desse período estava vivendo isso. A humanidade daquelas regiões sai da Idade Média, onde Deus era o centro de tudo e as pessoas tinham um medo muito grande de ir para o inferno, de perderem sua alma para sempre, de sofrerem demais no inferno. Então eles preferiam sofrer na terra do que sofrer no pós-morte. Depois entra o período do Renascimento, onde o homem começa a refletir e vem, em oposição ao teocentrismo da Idade Média, vem o antropocentrismo, que o homem começa a ser tomado como uma medida para analisar as coisas no Renascimento, e cria-se uma dualidade no período Barroco, porque você tem a Idade Média, onde Deus é o centro de tudo e é um Deus punitivo, um medo do inferno, um medo de passar por sofrimentos pela eternidade, então as pessoas preferem o sofrimento na terra, na vida terrena. No Renascimento busca-se alegria na terra e tentar também ter alegria no paraíso, porque a arte do Renascimento ela não é só profana, ela também é religiosa. E aí você vai ter um Barroco onde a pessoa está meio perdida nesse ponto. Ela não sabe se ela vai sofrer ou se ela vai ser feliz aqui nessa terra. Ela não sabe se ela vai para o inferno, se ela vai para o paraíso, ela não sabe se existe alguma coisa que ela vai pagar depois por algumas atitudes que ela teve, ela não sabe o que vai acontecer. Essa dualidade muito grande. Outra coisa que vai acontecer muito no Barroco é uma dificuldade de lidar com luz e sombra. Nas artes visuais, nas esculturas, tudo tem muita luz e sombra no Barroco. Isso reflete muito também o sentimento das pessoas. Elas estão com tantas dúvidas, tantos questionamentos. A ciência que começa a se fortalecer tanto no Renascimento, começa a refletir muito acerca do universo, planetas, estrelas. O homem do Barroco, ele já não sabe mais o que está acontecendo. A Terra é redonda ou ela é plana. Ele começa a viver nesse conflito. O Sol gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol. O que vai acontecer? As doenças são punições de Deus? Ou será que a doença não é uma punição divina? Será que a doença é uma questão de higiene? E começa-se a questionar muita coisa. O homem do Barroco, ele nesse momento que ele está com essa dualidade, ele vai construir a sua arte com essa dualidade. Ele não sabe em que ponto ele vai conseguir lidar com isso. Por exemplo, se tem o conceito de que há uma punição divina com doença, também há o conceito de se precaver com normas de higiene. Mas o homem do Barroco, ele ainda está construindo tudo isso. Dois pensamentos muito fortes no Barroco são a construção das palavras, muito bem construídas, e a construção das ideias também. Porém, essas ideias são conflituosas. São ideias com dificuldade muito grande de conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio entre tantas coisas opostas. O Barroco ele tem uma força muito grande no século XVII, e no Brasil acontece o chamado Barroco tardio, porque o Barroco ele vai chegar no Brasil e se fortalecer muito no século XVIII. Existem muitos pensamentos que dizem que da seguinte forma acontece esse Barroco tardio, pelo fato de muitas pessoas saírem do Brasil para estudarem na Europa. Quando voltam, o movimento barroco, que na Europa havia diminuído a sua intensidade, no Brasil essas pessoas estavam chegando trazendo esse conhecimento. E ele se fortalece muito por isso. Além dessa questão, também tem um outro ponto muito importante do porquê no Brasil se estendeu. Porque no Brasil a dualidade e todos os conflitos do Barroco, eles ainda eram muito fortes no período do século XVIII. Então ele se estende também porque as pessoas sentiam com muito mais força o Barroco no século XVIII. Mas, atualmente, nós também vivemos momentos muito barrocos. Eu acho que um dos motivos de haver uma paixão tão grande pela arte barroca, principalmente a arte religiosa barroca até hoje,
é justamente por essa beleza da riqueza de detalhes, os grandes contrastes que o Barroco apresenta. Ao contrário do estudo no Renascimento havia uma busca pelo conhecimento, pela técnica, pelo estudo, pela ciência muito grande. No Barroco também existe, mas essa busca pelo conhecimento, esse exagero, esse rebuscado, ele acaba pendendo muito para emoções conflitantes. Nós vamos encontrar muito na arte barroca o artista se expressando com tamanha emoção que ela vai até além da razão. Ele emociona o seu leitor mais pela emoção do que pela razão. A escolha das cores, a escolha da profundidade, a arquitetura barroca, ela vai ter uma profundidade de muitos detalhes, muitos exageros, igual os sentimentos. Do mesmo jeito que os sentimentos das pessoas, não todas, claro, nós estamos falando das pessoas que têm o sentimento barroco, e que, como a literatura, a pintura, a música, a arquitetura, foi muito forte o movimento barroco, esse sentimento barroco no período, e isso chegou com uma quantidade bem grande para nós no momento, então nós dizemos que o período foi barroco, pela grande quantidade de informações sobre isso que chegou e a grande quantidade de pessoas que gostavam disso e registravam isso. Mas nós temos que lembrar que as pessoas mais humildes, por exemplo, não tinham acesso a pagar para fazer grandes obras de arte. Então, talvez, se os mais pobres tivessem muito dinheiro para produzir grandes obras, talvez não fosse esse estilo ou outros estilos que ficaram para a história, mas sim o estilo dos mais pobres. Nós vemos hoje, com toda a revolução que a tecnologia da internet trouxe, muitos gostos que as pessoas não sabiam nem que existiam, muitas coisas que as pessoas não sabiam que existiam em arte, hoje você tem acesso, as pessoas têm acesso. Então, se na época em que os movimentos artísticos foram tão classificados, existisse a possibilidade das pessoas mais pobres terem uma renda e conseguirem consumir mais arte, registrar essa arte, ter uma arte mais perpétua, mais permanente, aí sim, nós teríamos talvez uma profusão maior de movimentos artísticos e conhecer um pouco mais as pessoas desses períodos. O Barroco ele é muito lindo. Ele tem uma estética muito perfeita, muito rebuscada. Esses conflitos que o homem ele está ao mesmo tempo rezando e pedindo perdão, rezando e agradecendo, ao mesmo tempo ele quer viver a sua vida de um homem da sociedade, ele quer viver uma vida como casado, ele quer namorar, ele quer trabalhar, mas ao mesmo tempo ele não sabe qual a conduta é correta. Esse pensamento muito característico do Barroco forma uma identidade que nós vamos ter muitas vezes uma obra presa a um momento. Por isso que algumas obras de arte barrocas, elas parecem que a pessoa chegou a um ápice de emoção e paralisou. Então nós temos ali um momento preso no tempo do ápice de uma emoção, por exemplo. Porque essa emoção é o que o artista queria exprimir. Aquele ponto máximo que ele atingiu da sua emoção. Quando nós artistas vamos trabalhar com a expressão da arte, fazermos uma escultura, uma pintura, em determinados momentos onde a emoção fica muito forte, ela fica grande, explodindo dentro de nós, cada um de nós vai registrar isso de uma forma. O artista do período barroco, ele vai fazer com que as roupas ganhem um volume muito maior, elas ganhem muitas dobras. A expressão facial, ela ganha características muito únicas do barroco. Quando nós vemos uma escultura de um santo, de Nossa Senhora, da Virgem Maria, de Jesus, quando nós vemos uma escultura religiosa barroca, ela tem um exagero muito grande de dobras nos tecidos, de volume. Muitas vezes dá a impressão que a roupa está esvoaçante, ela está com o vento soprando, o cabelo está solto ao vento muitas vezes. A pincelada, quando nós falamos de uma pintura barroca, ela também vai buscar um volume maior nas roupas, no cabelo, uma expressão facial muito mais forte. Quando a pessoa não conhece muito bem a história da arte, os movimentos artísticos, os artistas, às vezes ela olha o rosto de uma imagem barroca e fala, nossa, mas esse rosto poderia ser mais delicado. Ele é delicado para o barroco, porque ele tem uma expressividade muito grande. O olhar, o formato do rosto, da boca, da sobrancelha, do cabelo, ele tem uma expressividade muito grande. Ele mostra todos os contrastes de emoções. Quando nós vemos uma escultura do Aleijadinho, tão
primorosamente elaborada, ela é muito diferente de uma escultura da antiguidade clássica grega. Apesar deles ter um estudo muito grande, muito detalhado para produzir o seu trabalho, a emoção que ele transmite naquelas peças é muito diferente. Nós vamos ter as esculturas e pinturas, a literatura, a arquitetura do período barroco com uma emoção aflorada, muito grande, e sempre revelando esses contrastes. Atualmente, quando nós vamos até uma loja comprar uma imagem religiosa moderna e nós queremos ela com determinado tipo de pintura, é muito comum no período atual perguntarem: você quer uma pintura mais tradicional ou uma pintura barroca? E as pessoas dizem: eu quero uma pintura barroca. Por que pintura barroca? Mesmo se a imagem não é barroca. Quando você pega uma imagem religiosa em uma loja e vai adquiri-la, ela tem um formato, ela é uma escultura que não é barroca. Mas a pintura dela vai ter muitos exageros de claro escuro, muito dourado, ela vai ter um envelhecimento muitas vezes, que é o que eles chamam de pintura barroca. Por quê? Porque ela vai exagerar essas emoções que essa imagem transmite, ela vai exagerar as cores. Quando nós entramos numa igreja barroca, uma coisa que chama muito atenção são os detalhes muito grandes e muitas vezes existe muito dourado. Isso depende se a igreja vivia em uma região e tinha pessoas que frequentavam com posses, com dinheiro para encher de ouro a igreja. O barroco mineiro, ele vai ter muitas folhas de ouro. Na Bahia, nós temos igrejas cheias de folhas de ouro. Nós temos muitas igrejas barrocas repletas de mármore, pedras caras. Em São Paulo, existe um tipo de barroco muito, muito comum de nós encontrarmos nas igrejinhas, que é um barroco diferente. Ele é feito com pinturas imitando mármore, é uma tinta imitando dourado, porque eram igrejas, eram lugares onde não havia dinheiro para comprar aquelas pedras caras para esculturas, não havia dinheiro para fazer uma parede de mármore, não havia dinheiro para colocar ouro em todas as peças, decorar com ouro. Como não havia esse dinheiro, o barroco dessas igrejas, dessas regiões, dessas esculturas, ele era uma imitação da pedra feita com tinta, era uma imitação do ouro feito com tinta. Então você olha, você fala, isso é ouro. Quando você chega perto, você vê que é uma pintura, são diversas cores, diversos tons de tinta que dão a impressão de ser dourado. Você olha de longe e você fala, essa é uma parede de mármore, ali é uma coluna de mármore. E não é. É uma pintura imitando mármore. É uma forma de você ter a emoção que essa pedra e esse dourado transmitem, mas através da pintura. Nós temos mesmo pessoas que não tinham condições financeiras para adornar sua igreja, sua casa, sua sala de jantar com aqueles mármores. Ela consegue esse efeito através da tinta, da pintura. Nessa linha do tempo, da história da arte, quando o movimento do barroco vai terminando, apesar que existem artistas barrocos até hoje, pois o barroco ele é um sentimento muito do ser humano, é algo próprio do ser humano, essa dualidade. Mas quando o movimento em si, a grande profusão de arte barroca começa a diminuir, porque um número maior de artistas começa a deixar de produzir arte barroca, ou começam a nascer outros artistas com outros sentimentos, em outra sociedade, em outra cultura, em um novo tempo, porque a questão é o tempo que nós vivemos na sociedade. Esse tempo ele vai mudando e os sentimentos das pessoas que vivem nele também vão mudando. Então, quando termina o barroco, essa dualidade da sociedade barroca, dos artistas barrocos, começa um movimento chamado arcadismo. O arcadismo ele é mais uma busca do equilíbrio. Ele não tem mais os exageros do barroco, ele é um movimento mais busca a calmaria. Ele não tem mais aqueles exageros da escrita, ele tem uma escrita mais simples. O arcadismo ele busca uma simplicidade maior. E é dentro dessa questão que nós vamos entender que os movimentos eles também surgem em função do seu tempo. As pessoas, o movimento artístico que vai nortear a arte de um período, ele também está muito atrelado aos fatos que acontecem nas sociedades dentro desse período que a linha do tempo está marcando. Mas não é uma coisa fechada. Nós podemos ter artistas extremamente árcades em qualquer período da história.
Da mesma forma que nós podemos ter artistas barrocos em qualquer período da história. Podemos ter artistas medievais, renascentistas, com características da antiguidade clássica em qualquer momento da história. Porque além da influência social, também existe a própria pessoa e a sua própria identidade, o seu próprio sentimento. Todas essas características do barroco que nós vimos, elas podem existir em qualquer momento, em qualquer tempo, e podem ser a marca de qualquer artista.